E a gente volta com o assunto do ICMS. O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, disse que vai baixar o ICMS sobre a gasolina de 25% para 18%. É uma novela, né, Negão? A gente já falou tantas vezes sobre isso aqui. Com a medida, o Estado espera reduzir o preço da gasolina na bomba em 48 centavos por litro, que já faz bastante diferença. Nas redes sociais, Garcia disse que o ICMS nunca foi o vilão do combustível e cobrou que a Petrobras faça a sua parte. Vamos falar a verdade, todo mundo tem que fazer a sua parte. O ICMS é altíssimo. 25% aqui em São Paulo. Altíssimo em São Paulo. Petrobras também com lucros altíssimos e não baixa o valor da gasolina. O que vocês acham? Os estados devem seguir cortando o ICMS ou não? Guilherme ou Luca? Pode ir, Luca. Guilherme. Bom, olha, eu acho... Essa discussão é muito complexa, na verdade, porque o Estado tem que pagar conta, ele precisa arrecadar dinheiro de alguma fonte. E, especialmente, os estados dependem fundamentalmente do ICMS para funcionar e para prestar serviço público. O ICMS representa 90% da arrecadação dos estados e, desses 90%, 30% envolvem petróleo. Ou seja, cortar essa margem sem nenhuma explicação, sem nenhuma contraprestação, de fato é uma coisa inviável. Tanto que o governador do Rio Grande do Sul já se manifestou, por exemplo, dizendo que não pode, e 11 outros estados já foram ao Supremo discutir essa questão. Tanto que no projeto de lei que determinava esse limite, a União ia compensar essa redução na arrecadação. E no final, no último momento, no apagar das luzes, Bolsonaro vetou essa compensação. Ou seja, os estados, eles devem reduzir a carga tributária nessa situação, mas eles precisam ter alguma forma de viabilizar isso. É fato que a Petrobras, que o preço da gasolina é muito alto, é fato que a Petrobras é controlada pela União e ela pode determinar a política econômica dentro de alguns limites, porque decidiram desenhar assim, mas também a gente não pode jogar tudo nas costas dos estados achando que eles podem brincar com a alíquota do tributo como se fosse algo variável a cada governo. Você precisa prestar o serviço público. Sim, a gente queria ver mais isso, né? Eu não vejo tanto esse dinheiro aplicado. Eu entrei no site do governo para tentar ver para onde vai o dinheiro do ICMS e as abas onde tinha ali os relatórios não abria de jeito nenhum. Vou tentar de novo. A internet. A internet devia estar ruim. Olha, eu vou te falar um negócio. Bolsonaro disse que ia perdoar a dívida de São Paulo por 2 anos, enfim, a gente vai ver. É uma novela sem fim. Negão, qual a sua opinião? Primeiro, ele está sendo obrigado a baixar, ele não está fazendo um favor. Segundo, 25%. Eu entendo que o Luca fala assim, não, mas o Estado precisa arrecadar. O Estado arrecada de todo jeito, meu amigo. Bilhões. Você paga imposto em tudo. Ó, essa caneta aqui tem imposto, esse papel tem imposto, essa mesa tem imposto, essa camisa que eu estou usando tem imposto, o microfone tem imposto. Se eu cortar o cabelo no barbeiro, de alguma forma eu vou pagar um imposto. E não tem escolha. Agora eu pergunto para você aí de casa, tá valendo? Tá legal para você quando a educação dos seus filhos na escola? Tá legal para você as estradas, a sua rua? Tá da hora? Sua segurança, você se sente seguro? Você tem coragem de conversar com o seu Android aí na rua? Não vou nem falar o iPhone. Você tem coragem de conversar com o seu Android na rua? É isso. A Petrobras, certo? Tá botando todo o lucro pros seus acionistas e dane-se você aí de casa. Não se preocupam nem um pouco. Ela tem a sua função social, né? Assim que fala, ela tem a sua função social, mas claro ela não está nem aí para a sua função social. Mas é a ação do governo. Exato. Quem é o maior acionista? O governo. E quem determina a política econômica? Não é o governo, é o conselho diretor. É o conselho diretor. Ele compõe a maior parte do conselho diretor. Não, claro que não. Sim, do conselho de claro Mas ele não pode senão chegar. Ele já tinha baixado, ele não pode chegar e determinar. Claro, mas porque escolheram fazer dessa forma. Eu não sou nem tão... Muita gente fala assim, tem que privatizar. A Petrobras praticamente é privatizada. Eu sou a favor de abrir o mercado. Para mim, eu vejo a Petrobras como eu vejo os Correios. Entendeu? Abre o mercado, deixa qualquer um poder fazer o que hoje, entre aspas, já está um pouco acontecendo, mas abre a coisa, entendeu? E deixa outras empresas... Abre a concorrência. Né? Exatamente, Carla, obrigado. Abre a concorrência. Mas as empresas estatais, elas incham muito o valor que a gente paga de funcionário, cabide de emprego, não dá lucro, é melhor privatizar mesmo, não tem jeito. Carla quer falar, Carlinha? Sim, quero. Bom, em relação à Petrobras, eu entendo que a questão da concorrência é extremamente importante, como vocês falaram, né, de abrir o mercado. Eu acho que deve ter mais concorrência, sim, para que haja uma paridade de armas e quem acaba sendo beneficiado sempre é o consumidor. Agora, em relação também à política de preços da Petrobras, a gente também tem que entender que a política também vem de fora, né? E eles acabam se equiparando, ou seja, mas não tem aí uma solução que resolva todo e qualquer tipo de imbróglio que a gente vem vivendo. Agora, em relação a essa questão do ICMS,
Eu até entendo quando se fala que isso é mexer de maneira objetiva e direta na arrecadação do Estado. E também sei que parte da arrecadação do Estado vai para os municípios, vai para o Fundeb. A gente sabe que, de fato, parte disso vai para outros locais e que dependem desses recursos. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos aqui diante de uma situação atípica. Nós não estamos vivendo um momento normal, se é que a gente pode dizer dessa maneira. E isso não é uma questão brasileira, é uma questão mundial. Nós temos não somente o que aconteceu com a pandemia, mas nós temos agora a guerra da Rússia, na Ucrânia. Enfim, a situação não está fácil para absolutamente ninguém. E quando é dito que o presidente ele reduz a questão da carga, em primeiro lugar, ele não está obrigando. É facultativo, a própria lei complementar diz isso, ele não obriga isso. O que ele obriga é que os valores, a alíquota não pode ser maior do que aquela já aplicada em relação ao momento da publicação dessa lei. Então, é facultativo, portanto, ao governador, tanto é que nós temos 11 governadores e o Distrito Federal que já entraram com uma ação de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, justamente para analisar esse ponto da constitucionalidade ou não, mas o fato é que, tirando toda essa questão técnica jurídica, nós não estamos num momento normal. A população está sofrendo, de fato, e isso é inquestionável, não dá para dizer que não. Pois é, Carla, mas independente de tudo isso, os preços da Petrobras já são altos demais. 92% do que a gente produz de gasolina é feito aqui no Brasil, e o preço é cobrado em dólar. Não tem necessidade, só 8% do material para fazer o refino é que é importado. Não precisa ter a paridade com o mercado internacional, que aumenta muito o nosso preço. Fora isso, o ICMS é altíssimo. Nos Estados Unidos, o ICMS sobre combustível é de 6%. Nos Estados chega a 25%. A arrecadação para saúde e educação, aonde que a gente não vê isso ser feito? Então tem que baixar o valor na Petrobras e tem que baixar o valor nos estados para sempre. Não é só agora em época de crise. E tem que rever essa política de paridade de preços internacional, porque aumenta demais o nosso custo. Outra coisa, eu tenho aqui os dados, meus amigos, que eu peguei para vocês antes da gente vir para cá. Você estava falando, Lucas, 50,5% da empresa é da União, ou seja, é do Brasil, é Estado. O Bolsonaro já falou que preferia não ter a Petrobras, que ela é só dor de cabeça, que ele abre mão de metade do lucro para poder baixar o valor, a gasolina, ou seja, né, enfim. Investidores não brasileiros são 36,69%, ou seja, investidores estrangeiros, e 12,81% investidores brasileiros, que têm partes de ações na Bolsa, né? Que a quase metade da empresa é vendida na Bolsa de Valores. Guilherme, você quer falar? Quero, porque eu acho que você colocou oportunamente, Carla, alguns pingos nos is aí. Né? Dos 44 bilhões de reais que a Petrobras distribuiu de lucro para os seus acionistas, portanto, 22 bilhões de reais foram para o Caixa do Tesouro Nacional, ou para o governo federal. É muito dinheiro. Então, tá certo repensar também na perspectiva da Petrobras, até porque 40% de todos os custos da Petrobras de produção de petróleo e derivados no Brasil são custos nacionais. Então, como nós dissemos, inclusive num outro programa aqui, esta questão desta política com a paridade no mercado internacional é um equívoco. Pode ser revista, né? Nós temos agora um novo presidente que está sendo confirmado, que é o Caio Paes de Andrade, que é um homem do mercado financeiro, ainda que ele não tenha muita experiência no campo da política energética, talvez ele possa vir apresentar essa visão, que de curto e médio prazo possa ter alguma influência na política do preço interno. Isso é parte do problema, como você colocou. A outra parte também recai sobre os estados, mas como o Luca aqui também disse, os estados dependem basicamente do ICMS para poder dar cabo de todas as suas políticas. Porque como é que nós estamos organizados em termos tributários no Brasil? Muitos impostos estão concentrados na União, os estados basicamente têm o ICMS e os municípios praticamente têm o IPTU. A União Federal é obrigada a ter uma série de repasses de recursos voluntários para os estados e municípios, e os estados também, recursos voluntários, são repassados para os municípios. Os municípios são os que mais têm pires na mão. São 5.570 municípios no Brasil que são, na sua grande maioria, deficitários. A conta nunca fecha. Então, eles basicamente dependem da União Federal para receberem uma ambulância,
para terem uma escola construída, né, para terem serviços básicos mínimos funcionando. Então, essa questão que vai na ponta da bomba, né, influenciar diretamente a economia, porque como nós somos um país de matriz viária, né, rodoviária, toda a economia acaba sendo muito impactada por aumentos no preço do petróleo. Então, evidentemente, o seu estado de São Paulo, que concentra ainda quase 50% de toda a riqueza que é produzida no Brasil, ele tem uma arrecadação de ICMS que é mais pujante que em outros estados, né? Porque ele tem uma produção industrial ainda muito relevante e também de serviços, e também de circulação de mercadorias e serviços, que permite que ele tenha uma arrecadação que é mais significativa que todos os outros estados do Brasil em conjunto. Então aqui foi possível reduzir neste momento o ICMS. Talvez seja muito comprometedor a médio e longo prazo. Então o que isto significa? Significa que é urgente, né, retomar a discussão sobre reforma tributária de uma forma que o federalismo cooperativo seja discutido. Totalmente. Como que a União, os estados e os municípios podem, de uma forma que privilegie a economia, beneficiar as arrecadações, um estado mais estratégico e, ao mesmo tempo, permitir que as unidades federativas, ou seja, União, estados e municípios, deem conta dos seus investimentos. Concordo, o cobertor é curto, Guilherme, como nós sabemos, concordo. mas é preciso ter mais inteligência nisso. Tem que ter reforma em tudo. Reforma da Previdência, reforma do Judiciário, reforma política, reforma tributária. A gente paga imposto demais, recebe de menos. Mas Carla, nós vamos ter que eleger algumas prioridades. Tudo vai para o Supremo Tribunal Federal. Se eu brigar com você, eu vou lá procurar o Supremo Tribunal Federal. Mas nós vamos ter que ter algumas prioridades, tá certo? Todas as reformas ao mesmo tempo, nós não vamos conseguir fazer. Não consegue fazer uma. Então, qual é a reforma? A reforma trabalhista foi feita, o Lula já falou que quer desfazer. Qual é a reforma que nós vamos priorizar nesse instante para cobrar dos nossos representantes? Porque é a que mais impacta em termos econômicos. Em ano eleitoral? Não, mas veja, nós vamos eleger agora... Não consegue votar nada no Congresso. Então, só CPI vai. Mas, Carla, agora não vai rolar mesmo reforma, mas nós vamos eleger... Você tem batido nessa tecla. Nós vamos escolher representantes agora. Deputados federais, estaduais e um senador por estado. Escolha bem. Tá certo? E vamos escolher um presidente ou uma presidente da República. O que acontece? Quais são as propostas desses cidadãos neste campo? Essa é uma pauta que tem que estar, porque isso vai influenciar na questão da educação, na questão da saúde, na questão de infraestrutura, para todo o país se desenvolver. Ou seja, para o próximo ano, tem que ter isto na discussão. Sim. Essa que é a verdade. Vamos mudar de assunto, mas continuar um pouquinho. O Negão tá calado há muito tempo. Eu não gosto de ver o Negão calado. Vou te chamar. Porque eu concordo completamente com ele. Eu concordei com o Guilherme, milagre. Ele tá em primeiro lugar. E o pior é que